Bom, agora a gente te conta que os estados brasileiros estão mais favoráveis aos negócios. Por outro lado, algumas unidades da federação mantêm um ambiente de negócios burocráticos. Apontamentos que são destaque do Índice de Liberdade Econômica deste ano, elaborado pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. E para repercutir esse estudo, eu converso agora com Vladimir Maciel, professor de Economia na Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui no CNN Money e boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Um prazer estar aqui com você. Queria entender um pouco mais sobre essa pesquisa e entender um pouco mais sobre o que é, antes de mais nada, esse termo aí de liberdade econômica que vocês definem. Tá, então, primeira coisa, né, a gente precisa entender que liberdade econômica é um conceito fundamental para o funcionamento da economia. Aliás, não teria nenhum sentido ter o CNN Money e todas as informações que vocês estão passando se não tivesse liberdade econômica. Ela é fundamental para isso. O que é liberdade econômica? É a liberdade que os indivíduos têm de decidir o que vão fazer da sua vida, com a sua força de trabalho, com a sua inteligência, com a sua capacidade de empreender, com os seus recursos, como capital, por exemplo. E a liberdade econômica existe quando você consegue, né, tomar essa decisão sobre o que fazer da sua vida da melhor forma possível, com seus desejos, sem que haja uma interferência, né, de uma outra pessoa, sem que haja coação de outra pessoa, e sem que haja, né, uma coação do Estado que não seja de forma legal, que não seja excessiva. Tá? Então, esse é o conceito. E a gente mede isso para os estados brasileiros olhando três aspectos. O primeiro aspecto é o gasto dos governos subnacionais de todos os estados e municípios que compõem os estados, a tributação que incide em cada unidade da federação, e eu estou falando aí dos impostos municipais, estaduais e federais arrecadados na, federação, na unidade da federação, e, por fim, a regulação e liberdade no mercado de trabalho, né? Como é que a legislação, o peso do emprego estatal, etc., afetam os mercados estaduais de trabalho. E aí queria entender um pouco de quais são os estados, então, e entender um pouco das características que têm um grau maior de liberdade econômica. Tá, então o que é um estado? Bom, vamos pegar esse ano, relatório de 2025, né? Os dados analisados são consolidados até 2023, por conta da disponibilidade dos dados fiscais, etc. Então, o que a gente tem? Os primeiros colocados, os três primeiros colocados desse relatório, deste ano de 2025, é São Paulo, Goiás e Espírito Santo. O que eles têm em comum? Primeira coisa, né? Eles têm uma nota em relação a gasto do governo mais elevada. Ou seja, eles não têm um peso de gasto público de estados e municípios muito grande em relação à renda do Estado. Segundo, do ponto de vista de tributação, comparado com outros estados, a tributação não é tão pesada em relação à renda do Estado. Então, ou seja, a gente sempre está comparando com a renda do Estado, com a capacidade, né, que o Estado tem de absorver, seja gasto de governo, seja de tributação. E, por fim, os mercados de trabalho, né, o peso do salário mínimo, das legislações específicas de salário mínimo, como tem em São Paulo, não é incompatível com a renda per capita do Estado. Né? O emprego estatal não é o relevante, mas em sim o emprego do setor privado, a densidade sindical é menor. Então, esses estados que tiveram uma melhor participação no ranking, né, eles têm essas características, né, de um estado que pesa menos sobre a atividade do setor privado. E aproveito justamente para entender um pouco mais de quais seriam esses estados que acabam deixando pesar mais nesse caso, que tem o cenário oposto, segundo a pesquisa. Tá, então aí a gente tem, né, os três estados com menor nível de atividade econômica, de liberdade econômica: Tá. Tocantins, Roraima e Acre. Tá? São estados onde, neste relatório, o peso do governo na atividade econômica foi maior comparado com aqueles que a gente falou antes, né, que foram mais bem colocados no ranking. O que significa isso? O peso do gasto do governo em relação à renda é maior, o peso da tributação é maior comparativamente, e o mercado de trabalho ele é mais engessado, tá? Por conta da regulação e da própria participação do setor público. Aproveito justamente para entender qual que é o caminho na sua avaliação, professor, que é possível fazer para tentar reverter um pouco desse cenário. Talvez não pular lá para o topo do ranking de liberdade econômica, mas talvez conseguir melhorar esses índices que vocês apresentam.
Então, isso é uma coisa importante, né? Se a É. gente comparar o relatório deste ano com o do ano passado, todos os estados, exceto Roraima, eles melhoraram em termos de liberdade econômica. Isso é uma recuperação pós-pandemia. A pandemia restringiu a liberdade econômica, teve uma queda muito forte, seja nos estados brasileiros, seja nos países, né, do mundo. Então, esse relatório está refletindo o que aconteceu em 2023, teve uma recuperação. Né? A gente não está voltando ainda aos níveis pré-pandemia, mas a gente recuperou. Então, para conseguir manter essa trajetória, o que cabe aos estados e municípios, né, das unidades da federação? Primeiro, controlar o gasto público. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente está falando disso não só do ponto de vista regional e local, mas também do ponto de vista nacional, contenção de gasto público, isso é um ponto importante. Efetuar as reformas dos sistemas próprios de previdência de estados e municípios, que isso é uma fonte que drena muito recurso. Segundo, e eu me preocupo muito com a reforma tributária que vai sair, mas o que você pode fazer até lá, até a transição, é tentar conter o crescimento de tributos. Né? Isso é um peso muito grande. O pior indicador do nosso índice, dos três que a gente falou, que pesa muito em termos de nota para os estados e municípios, é a tributação. Ela é muito pesada em relação à renda dos estados. Tá? Isso é um peso muito grande para a atividade econômica. E, por fim, né, os estados ampliarem aí a dinâmica do seu mercado de trabalho. De que forma? Né? Evitando legislações próprias de salário mínimo que aumentem o salário mínimo. Aí você fala assim, por que você está preocupado com isso? Porque o que acontece é você estabelecer uma legislação muito bacana, né? Mas o que ela acontece? Ela é incompatível com o nível de renda e atividade econômica do Estado. Então, Exato. você tem uma escala muito grande de salário mínimo acima do nacional, o que acaba acontecendo é que você empurra a maior parte das pessoas para a informalidade, porque a empresa formal não consegue bancar, e a maior parte das empresas são pequenas, pequenas e médias. Então, evitar que esse tipo de coisa aconteça é uma coisa que contribui para você melhorar a sua nota, melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Agora, tem coisas que o nosso índice não mede diretamente, ele só capta indiretamente. Então, por exemplo, existe uma legislação no Brasil, que é a Lei da Liberdade Econômica, que ela é fundamental para destravar e facilitar a abertura de empresas e novos negócios formais. Tá? Essa lei ela depende de que estados e municípios adotem, né, e implantem essa lei. Tá? Principalmente facilitando as atividades de baixo risco, esse é o foco da lei. Quando ela é implantada, ela passa a ser executada pelos estados e municípios, você favorece a atividade do setor privado, isso vai se refletir no índice como um crescimento da renda per capita em relação aos gastos do governo, a renda per capita da renda total, o crescimento em relação à tributação, você vai favorecendo o setor privado. Né? Então, isso é um ponto importante que eu queria destacar também. Perfeito, professor. E outro ponto que eu queria entender, porque o mesmo relatório indica que o Brasil está num patamar historicamente baixo da liberdade econômica. E aí você trouxe alguns pontos gerais também diante desse cenário, reforma tributária. Eu queria entender quais são os principais fatores que continuam mantendo o Brasil nesse quadro, mesmo num período aí pós-pandemia, mesmo a gente tendo avançado em alguns aspectos. Sim. Olha, eu preciso dizer que o Brasil já esteve até em posições piores, Tá. né? Mas, assim, é muito incompatível a nossa posição. A gente tem uma posição que está lá na casa de 87, 85 do ranking internacional, e a nossa economia é a 10ª economia do mundo. Significa que a gente tem uma defasagem entre o nosso tamanho e as nossas condições de funcionamento. O Brasil poderia ser maior, poderia ser melhor. E aí são 5 aspectos que a gente olha para entender a liberdade econômica do Brasil como um todo. A gente olha para o tamanho do governo, olhando gasto e tributação. O segundo aspecto que a gente olha é o Estado de Direito e o direito de propriedade, a segurança jurídica. O terceiro aspecto é a credibilidade monetária. O quarto aspecto é a liberdade de transacionar internacionalmente. E o 5 é a regulação dos negócios, do mercado de crédito e do mercado de trabalho. As nossas notas que puxam o Brasil para baixo são principalmente em segurança jurídica, Estado de Direito, e regulação sobre os negócios, mercado de crédito e mercado de trabalho.
essas duas notas são abaixo de 5, né? O índice vai de 0 a 10. Se fosse meu aluno, né, o Brasil teria sido reprovado, né, nesse quesito segurança jurídica e no quesito regulação. Tá? Então, esses são aspectos que puxam a economia para baixo. Em terceiro lugar, aí vem o tamanho de governo, que é grande, olhando para gasto e tributação. E aí tem espaço do Brasil melhorar. Eu, particularmente, eu ainda, com o jeito pela qual a reforma tributária está se encaminhando, eu não tenho esperança que o tamanho do governo vai diminuir. A gente vai ter uma das maiores alíquotas de IVA do mundo. Né? Então, eu entendo que esse é um desafio estrutural que a gente não vai ver melhorar tão cedo. Né? Eu tenho essa perspectiva. Agora, podemos melhorar em segurança jurídica e regulação? Podemos. Aliás, a própria lei de liberdade econômica é uma das coisas que ajuda a melhorar nesse quesito de regulação sobre negócios. Professor, eu aproveito para te perguntar se tem algum ponto que o Brasil pode aprender com países mais bem colocados nesse ranking, ou se é um caminho ainda difícil. Você citou um pouco desse caminho que o Brasil tem que seguir, mas olhando para quem está lá em cima no ranking, o quão distante a gente está nesse aspecto? Tá? Então é o seguinte, a gente poderia falar dos países que são os primeiros colocados. A gente pode falar dos países da Escandinávia, mas é uma distância muito grande. Vamos olhar para países que são do nosso, da nossa área de influência, que é a América Latina. A gente tem à frente do nosso ranking. A gente tem o México, tem o Chile e tem o Uruguai. E o que eles têm de importante aí? Eles têm economias que são mais abertas, a gente pode melhorar no quesito inserção internacional, liberdade para transacionar. O Brasil ainda tem uma economia que é relativamente fechada, ela pode ampliar suas transações internacionais, e eu acho que até esse momento que a gente está passando, né, das tarifas do Trump, de uma discussão de protecionismo, o Brasil pode ser estratégico e ampliar sua inserção internacional nisso. Tá? Esse é um caminho que a gente pode melhorar. O segundo caminho que a gente pode melhorar é o nosso ambiente de segurança jurídica e regulatório sobre o mercado de crédito, de trabalho e sobre as empresas. A gente avançou com a lei da liberdade econômica, mas a gente pode fazer mais. Eu acho que o Brasil tem um espaço de reformas institucionais ainda a ser feito, né, que pode compensar e melhorar a nossa posição a despeito da reforma tributária. Essa é uma reforma tributária que não vai diminuir a carga tributária. Então, a gente pode compensar nesses aspectos. Agora, para atingir isso, o Brasil precisa ter uma estratégia, né, e precisa, de fato, trabalhar nos próximos anos com o país, né, com as elites do país, os interesses do país convergirem para ampliar essa liberdade econômica. E você não está fazendo isso porque liberdade econômica é uma coisa necessária por si só. Ela é necessária como um meio para você conseguir formalizar o mercado de trabalho, formalizar a empresa, crescer a economia de forma sustentável, aumentar o nível de inovações do sistema. Quer dizer, em última instância, a liberdade econômica é um meio para melhorar a prosperidade e o padrão de vida das pessoas do Brasil. Então, ela deveria ser uma estratégia adotada, inclusive, independente de partido A, B ou C. Devia ser uma estratégia de nação, né? Estratégia do país como um todo. Professor, o levantamento também mostra um avanço bem significativo olhando para estados, Pernambuco, Bahia, Paraíba. Eu queria entender quais são as políticas específicas que auxiliaram nesse avanço nesses 3 estados especificamente. Vocês conseguiriam citar para a gente? Eu consigo sim. Pernambuco, Paraíba e Bahia, no relatório passado, eles estavam mal colocados. Então, de um ano para o outro, eles melhoraram muito. E o que eles melhoraram? A renda do Estado cresceu mais do que o gasto público dos estados, desses estados em particular, e cresceu mais do que a própria tributação que os estados e municípios fazem naquela região. Então, são os dois aspectos que levaram o desempenho desses estados do Nordeste a compensar a posição que eles estavam inferior no relatório passado. Eles melhoraram de posição. Então, é assim, contenção do tamanho do governo, seja pelo gasto, seja pelo tributo, isso favoreceu a atividade do setor privado, isso melhorou o desempenho. Eles ainda são estados que não são dos mais bem colocados do índice, não é isso que a gente está dizendo aqui, mas que avançaram muito de um ano para o outro.
Professor, e para a gente encerrar aqui, queria entender quais são os próximos passos e como que o Mackenzie está acompanhando agora esse cenário para acompanhar talvez os resultados no próximo ano. Você, particularmente, acompanhando essa pesquisa, professor, se entende que é um cenário positivo, otimista, apesar dessas atualizações da reforma tributária, ou nem isso? Como é que vocês estão enxergando o futuro? Não, a gente entende que as coisas que foram implantadas nos últimos anos, a partir de 2016, né, você teve uma série de mudanças, elas favoreceram a liberdade econômica do país. Porém, eu digo uma coisa, né, eu vou observar nos próximos anos, e é a minha expectativa, que esse processo de retomada e melhoria pós-pandemia, nessa recuperação aconteça, mas assim, a gente tem muitas incertezas para os anos vindouros, né? Isso eu digo por quê? Porque, infelizmente, a discussão da liberdade econômica, ela ficou muito ideologizada. Então, ela acaba sendo uma disputa política e não uma plataforma a ser adotada, né, por diferentes candidatos, como um requisito para modernizar o Brasil. Então, as eleições vindouras, elas colocam um caráter de incerteza, porque a melhor política social que existe é a inserção das pessoas no mercado de trabalho, seja empreendendo, seja com carteira assinada, empreendendo formalmente. E melhorar o ambiente de liberdade econômica é melhorar essa condição. Então, isso devia ser uma plataforma a ser adotada por todos, não por candidato A, partido B, etc. Né? E eu ressinto que os próximos anos, né, com a eleição, essa discussão vai estar ainda vinculada, né, a uma leitura ideológica, o que impede do Brasil adotar essa política de liberdade econômica como um estágio necessário de modernização. Então, assim, eu sou otimista de melhoria, mas eu sou realista que ainda falta a liberdade econômica, esse conceito e essas medidas serem incorporadas no país como um todo, né, para os dois lados do espectro ideológico. Muito bem. Vladimir Maciel, professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Obrigada pela conversa aqui, professor, e volte sempre, viu? Muito obrigado, Muriel, foi um prazer muito grande e muito grato pela oportunidade de divulgar o nosso índice. Obrigada, professor. Uma boa tarde.